Sua visão embaçou. Pode não ser óculos, mas sim o pâncreas. Você já percebeu que sua visão anda estranha? Do nada, as letras do celular ficam embaralhadas, a placa na rua parece sem foco e às vezes parece até que tem uma névoa na frente dos olhos. Aí você pensa, deve ser idade, devo estar precisando trocar o óculos. É cansaço. Mas e se eu te disser que o problema pode não estar nos seus olhos, e sim no seu sangue? Papo reto. Muita gente está perdendo a visão aos poucos, sem perceber que o verdadeiro vilão pode ser o açúcar alto circulando no corpo todos os dias. E sabe o mais perigoso? O corpo dá sinais antes, só que quase ninguém liga. Visão embaçada, dor de cabeça, sono depois do almoço, sede exagerada, formigamento nos pés. A conta chega devagar, silenciosa. Nos próximos 20 minutos eu vou te mostrar como o excesso de açúcar pode literalmente cozinhar seus vasos sanguíneos por dentro, inclusive os dos olhos. E no final, eu vou revelar o detalhe que quase ninguém comenta, mas que pode ajudar a proteger sua visão antes que seja tarde demais. Então já deixa o like, porque esse vídeo pode abrir os olhos de muita gente. Literalmente. Eu sei como é. A rotina do brasileiro não é leve. Você acorda cedo, corre atrás de dinheiro, resolve problema, pega trânsito, lida com pressão, chega cansado. E no meio disso tudo, o corpo vai pedindo atalhos. Um pãozinho, um café adoçado, um refrigerante no almoço, um docinho depois da janta só para relaxar. Só que o problema não aparece na hora. O açúcar alto é igual ferrugem, vai desgastando por dentro, devagarinho. E muita gente acha que diabetes só tem relação com açúcar no sangue. Não cai nessa cilada. O excesso de glicose afeta cérebro, coração, rins, nervos, circulação e principalmente os olhos. E sabe o que assusta? Tem gente descobrindo diabetes depois de perder parte da visão, porque os olhos são uma das primeiras regiões que sofrem quando o sangue vira praticamente um melaço grosso circulando nas veias. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso acontece. Então fica comigo até o final, porque o pulo do gato pode mudar completamente a forma como você enxerga sua saúde. Agora presta atenção nisso aqui. Imagine seus vasos sanguíneos como canos fininhos levando oxigênio para os olhos. Tudo funcionando perfeito. Só que quando o açúcar sobe demais, o sangue começa a ficar mais espesso, inflamado, pegajoso. É como jogar açúcar dentro de um motor delicado. E os primeiros canos a sofrer são justamente os menores, os dos olhos. A retina, que é a região responsável por captar as imagens, depende de microvasos extremamente sensíveis. Quando o açúcar fica alto por muito tempo, esses vasos começam a enfraquecer. Alguns vazam, outros entopem, e o corpo entra em desespero tentando compensar. Aí surgem vasos sanguíneos defeituosos, frágeis, que podem sangrar dentro do olho. Isso tem nome: retinopatia diabética. E aqui está o perigo. No começo, ela quase não dá sintomas. A pessoa continua vivendo normalmente. Só percebe quando a visão embaça, aparecem manchas, pontos escuros, dificuldade para dirigir à noite, sensibilidade à luz. E muita gente pensa, deve ser o óculos. Mas o problema está acontecendo no sangue, no pâncreas, na resistência à insulina. É por isso que tem gente usando lente nova e a visão continua ruim, porque o problema não está na lente, está no metabolismo. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Tem muito produto vendido como saudável, que na prática joga gasolina nesse incêndio. Zero gordura. Fit. Light. Integral. Abra o olho. Muitos desses alimentos estão carregados de açúcar escondido. E o pior, eles aumentam a glicose muito rápido. Cereal matinal, barrinha, iogurte adoçado, suco de caixinha, bolacha integral. É um lobo em pele de cordeiro. Você acha que está cuidando da saúde, mas o pâncreas está trabalhando igual um funcionário explorado sem descanso. Produz insulina o tempo todo, até cansar. E quando o corpo começa a resistir à insulina, o açúcar fica preso no sangue por mais tempo. É aí que a visão começa a sofrer, porque excesso de glicose literalmente puxa líquido para dentro do cristalino do olho. Resultado? A visão muda, fica desfocada, oscila durante o dia. Tem gente que enxerga bem de manhã e mal à noite. Isso aqui é ouro. Visão embaçada que vai e volta pode ser um sinal metabólico, e não apenas ocular.
Só que a maioria trata o sintoma e ignora a raiz do problema. Agora calma, não adianta entrar em pânico. O corpo tem uma capacidade impressionante de recuperação quando você começa a agir cedo. E aqui entra o pulo do jogo. Controlar os picos de glicose. Não precisa virar atleta, nem viver de salada. Mas alguns hábitos fazem diferença absurda. Primeiro, comece pelo café da manhã. Troque excesso de pão e açúcar por proteína, ovo, queijo, iogurte natural sem açúcar, café sem exagerar no adoçante. Isso ajuda a reduzir o pico glicêmico logo cedo. Segundo, mexa o corpo depois das refeições. Uma caminhada de 10 minutos já ajuda o músculo a puxar glicose do sangue. É simples, mas poderoso. Terceiro, durma melhor. Pouca gente sabe disso, mas dormir mal aumenta a resistência à insulina. O corpo inflamado perde capacidade de controlar açúcar. E o olho sente. Quarto, beba água. Parece básico, mas muita gente vive desidratada. Quando o açúcar sobe, o corpo tenta eliminar glicose pela urina. E isso desidrata ainda mais. A visão piora. Dor de cabeça aparece. Cansaço aumenta. É um efeito dominó. E por último, faça exames. Não espere os sintomas piorarem. Hemoglobina glicada, glicemia, insulina, fundo de olho. Prevenção custa muito menos do que remediar. Agora eu vou te contar o detalhe que quase ninguém fala. E sem isso, muita gente continua piorando mesmo se cuidando. O problema não é só o açúcar, é a inflamação constante. O excesso de glicose inflama os vasos sanguíneos do corpo inteiro, inclusive os olhos. E existem 3 coisas que aceleram muito esse processo: açúcar frequente, estresse constante, sono ruim. Ou seja, tem gente tentando controlar diabetes, mas continua vivendo em estado de guerra por dentro. Cortisol alto, ansiedade, pressão, pouco descanso. O corpo entra em modo sobrevivência. A glicose sobe, a inflamação aumenta e os vasos dos olhos sofrem silenciosamente. Por isso, o verdadeiro tratamento não é só cortar doce, é diminuir a agressão diária ao organismo. Às vezes o que salva a saúde não é uma fórmula milagrosa, é consistência. É parar de brincar com os sinais do corpo, porque o organismo avisa. Visão embaçada é aviso. Sede excessiva é aviso. Sono depois do almoço é aviso. Formigamento é aviso. O corpo sussurra antes de gritar. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se sua visão anda estranha, não ignore. Pode não ser apenas idade. Pode não ser só óculos. Seu corpo pode estar tentando te alertar sobre algo muito maior. E quanto antes você agir, maiores as chances de proteger sua visão, sua energia e sua saúde. Porque depois que certas complicações aparecem, o prejuízo pode ser irreversível. Então comenta aqui embaixo. Eu aceito o desafio. Quero saber quem vai começar a cuidar da saúde de verdade a partir de hoje. E compartilha esse vídeo com alguém que vive reclamando de visão embaçada, cansaço ou açúcar alto. Às vezes, uma informação chega antes da doença. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade que muita gente precisava ouvir, mas ninguém tem coragem de contar. Cuida da sua saúde, porque a conta chega.